Segunda atitude, arrependimento seguido de grande transformação. Não é somente arrependimento. É um arrependimento seguido de grande transformação. Terceira atitude, crer profundamente que só Jesus pode nos livrar do efeito do pecado. São essas três atitudes que a gente vai aqui agora pensar, refletir. O pecado tem um soldo. Soldo é um salário, é uma recompensa, segundo as Escrituras. Vejam assim, Romanos 6, 23, parte A. Porque o salário, vamos ler juntos aqui? Porque o salário do pecado é a morte. A continuidade desses versos faz a partida contrária. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação. Então, há uma contrapartida. Eu só quis colocar a primeira partida, não a contrapartida. Ok? Para que a gente possa entender o que significa o pecado. O salário do pecado é a morte. Ponto final aqui, morte não física. Porque todo mundo vai morrer, fisicamente. Mas a morte espiritual, que é uma morte definitiva. Não tem volta. Entenderam até aí? Então vamos acompanhar o meu raciocínio. Só que Jesus sabe de tudo sobre nós. Jesus sabe de mim mesmo coisas que nem eu mesmo sei. Jesus sabe coisas de vocês que nem mesmo vocês sabem de vocês. E Jesus sabe tanto de vocês que não adianta esconder dele. E mesmo aquilo que está oculto em seu coração, peça que ele revele. Porque isso é muito sério. Jesus sabe tudo sobre nós, porque ele nos criou. Ele conhece tudo sobre nós. Ele criou e disse, em Marcos 1:15, dizendo, o tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha que sequência maravilhosa. Nós falamos aqui do Natal, dia 24. O tempo está cumprido. Kairos. No grego, uma palavrinha kairos, que significa tempo. O tempo está cumprido. Ou seja, tudo aquilo que os profetas profetizaram antes de Cristo se cumpriu ali, naquele momento. Essa foi a primeira participação de Jesus no Evangelho de Marcos. Ele começou o seu ministério lá em Marcos dizendo isso. Marcos não se preocupou em narrar o nascimento de Cristo, a sua infância, o que veio antes. Marcos começou a narrar o Evangelho de Jesus ali, naquele momento. E Jesus começou dizendo, o tempo está cumprido. Ou seja, tudo que falaram a respeito de mim, começou agora. E aí Jesus continua dizendo, eu cheguei, o reino de Deus também é chegado. É inaugurado o reino de Deus. Até aquele momento só existia o reino do mundo. O reino das trevas, o reino da morte, o reino de Satanás. Jesus vem com todo o poder e está lá, não no céu mais, mas na terra. Um reino que dá oportunidade a todos nós entrarmos, fugir do reino das trevas, fugir do reino de Satanás e entrar no reino de Deus aqui. Jesus veio para isso. O reino de Deus é chegado. Mas tem atitudes que nós temos que tomar. Não é simplesmente algo que vem e que eu entro como eu quero. É preciso uma atitude. Ele disse o quê? 2 atitudes. Arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. Mas não é crer em qualquer coisa. É crer no Evangelho. O que Jesus está dizendo? Alguém aqui da minha época já assistiu aqueles filmes de faroeste, Rin Tin Tin?
Chegou ou não chegou? Já assistiram? Quem nunca assistiu o Rin-Tin-Tin aqui, ó, aquele... Ah, você dessa idade. Quando aqueles soldados estavam em perigo com os índios e que não tinha mais jeito, o que é que chegava para salvar? A cavalaria. Chegou a cavalaria. Quando chegava a cavalaria, todo mundo vibrava. Pois é, Jesus é essa cavalaria que chegou. Ele chegou para salvar. Ele chegou para impedir a morte espiritual. Chegou o socorro. Ele está dizendo, está cumprido o tempo, chegou o socorro. Eu sou a cavalaria de vocês. Chegou o socorro de vocês. A salvação de nossa vida. Jesus chegou. Parece simples essas duas atitudes. Basta um arrependimento e fé. Seria fácil se não precisasse da tomada de consciência de duas coisas. Seria muito fácil essas duas atitudes, arrependimento e fé, se nós não percebêssemos duas outras atitudes, duas outras coisas, que o tempo está cumprido e a chegada do reino de Deus. Meus irmãos, isso mudou tudo na humanidade. Essa presença física de Jesus aqui na terra, e a palavra que ele trouxe, a revelação que ele trouxe, mudou tudo, transformou tudo na vida da humanidade. É evidente que Jesus estava se referindo a ele como cumprimento de uma profecia que diz lá em Isaías 9:6, porque o menino nos... Vamos ler juntos aí? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe quando foi que Isaías falou isso aqui? Pouco mais de 400 anos antes dele dizer, o tempo está cumprido. Isaías estava falando exatamente dessa chegada, desse cumprimento do tempo, do Kairos. Mas ele não veio apenas, simplesmente, nos contemplar com a sua presença. Ele veio nos falar o que nós devemos fazer para entrarmos no seu reino. E Isaías fala de um menino. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo, olha o governo aí, estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Qual foi o outro homem que pisou na terra, nessa terra, que tinha essas características? Ninguém. Por isso, meus irmãos, que nós não devemos cair na bobagem como igreja, de ser levado pela filosofia do mundo, de que o Natal é simplesmente uma festa de comes e bebes. Nós estamos celebrando isso aqui. Este homem, Jesus disse, eu sou o cumprimento deste tempo. E ele veio estabelecer o reino de Deus. Se você deseja entrar no reino de Deus, aliás, uma pergunta, você já entrou no reino de Deus? Você deseja entrar no reino de Deus? Mas sabe o que é que dificulta a gente entender se nós entramos ou não entramos? É a saudade do reino das trevas. Vou explicar o que é isso.
Você está no reino de Deus, mas tem saudade. Saudade das farras, das bebedeiras. Tem saudade de sentar na mesa dos escarnecedores. Está com uma saudadezinha, uma pontinha de muitas coisas que você se divertiu no passado. Ainda não tomou aquela decisão real. Está com saudade do pecado? Tem gente que está na igreja, mas tem saudade do pecado. Fica se flertando com o pecado. Saudade da fofoca, do disse-me-disse. Saudade daquela da propina que... No reino de Deus, meu irmão, é preciso atitude, decisão. Tem muita gente com saudade das panelas do Egito, da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. É como aquela pessoa que era viciada em droga ou é alcoólatra, que fica sempre com saudade daquele gole de cerveja, a loura gelada, que não aguenta ver. Você já entrou no reino de Deus, meu irmão? Você quer entrar no reino de Deus? Então preciso primeiro reconhecer seu estado pecaminoso. Não brinque com isso. Não se ache forte o suficiente. Não se ache o cara diante do pecado. Você é mais fraco do que o pecado. Nós somos mais fracos do que o pecado. Não brinque com o pecado. Porque por trás do pecado existe o engendramento de Satanás. E Satanás é mais forte do que o homem. Pastor, Satanás conhece as suas fraquezas. Satanás sabe que você é tendencioso para a revolta. É tendencioso para a malícia. É tendencioso para o poder. É tendencioso para o sexo. É tendencioso para tudo quanto é pecado. E ele vai exatamente mexer na sua ferida, onde você é mais frágil. Zangadinho, melindroso. Ele conhece detalhes da sua vida que você nem imagina. Portanto, você precisa reconhecer o seu estado pecaminoso. E em pecado, meu querido, ninguém entra no reino de Deus. Ninguém entra no céu. Esse pecado não se refere exclusivamente à prática do mal. Não. Mas, sobretudo, não reconhecer que o tempo foi cumprido e que o reino de Deus chegou. Esse é o maior pecado do ser humano. É não reconhecer que Cristo é o tempo cumprido e que Ele veio inaugurar o reino dos céus, o reino de Deus. No Salmo 53, versículo 2 e 3 diz assim: Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se, quantos? Todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.